Alunos da turma ATSM 21, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 7ª aula da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa e Informática. E hoje nós iremos falar sobre níveis de formalidades e variantes linguísticas, No nosso Brasil, com tantas raças, crenças, Quais as formalidades, as variantes linguísticas, que está presente aí no nosso dia a dia? Desde estrangeirismo, gírias, regionalismo, linguagem formal, informal, tudo isso nós iremos ver nessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá? Quando se trata de níveis de formalidade e variantes linguísticas, podemos citar a linguagem formal, quando eu estou numa entrevista, fazendo um trabalho acadêmico, utilizo a linguagem formal. A linguagem informal, normalmente ela acontece na roda de amigos, entre os familiares, mensagens de WhatsApp, com as abreviações, Tudo isso se enquadra em questões de linguagem informal. Estrangeirismo são algumas palavras, que agregaram ao nosso português, algumas palavras estrangeiras. Então, job, drive, Mac, case, são palavras, que se aprimoraram aí dentro do nosso português, tá? Neologismo, que são palavras que têm um sentido, mas dentro da frase, o interlocutor aí, ele quer transmitir outra informação, tá? Por exemplo, eu deixei um exemplo aqui nessa aula de laranja, Quando a gente fala de laranja, a gente imagina a fruta, mas em algumas frases, laranja quer dizer uma pessoa terceira, uma terceira pessoa. Então, por exemplo, uma frase: aquela loja está no nome de um laranja, Então não é a fruta, a laranja, como se o significado de laranja, de cor também, estaria referenciando aí a uma terceira pessoa, tá? Gírias, que normalmente acontecem em grupos de amigos, e regionalismo, a questão de sotaque, de termos, Quem mora lá no sul, quando vem para São Paulo, ou quem mora ali na região da Bahia, Pernambuco, até de Mato Grosso, aqui de Piracicaba, tem um sotaque aí, um regionalismo diferente, bom? A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, ou seja, em situações diferentes. Se eu estou numa entrevista de emprego, eu não posso chamar o meu futuro chefe de mano, e aí irmão, Eu não posso ter essa linguagem informal com essa pessoa, tá? Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal, Normalmente, a gente utiliza aquele cê vai, A gente pode, Não é a gente pode, é nós podemos, Então, muitas vezes, quando nós estamos entre amigos, familiares, a gente costuma utilizar essa linguagem informal. Entretanto, se estamos em uma reunião na empresa, em uma entrevista de emprego ou escrevendo um texto, que é o caso dos nossos trabalhos acadêmicos, tá? Devemos utilizar a linguagem formal, tá bom? Deixei também uma charge aí para vocês, que a mocinha tá fazendo uma entrevista de emprego. Aí ela diz: sou fluente no inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o futuro chefe dela pergunta: e o português? E ela responde: aí varia, Então, ela começou muito bem, colocando aí seu currículo numa linguagem formal e termina com uma linguagem informal, com a frase aí varia, A linguagem formal pode ser oral ou escrita. É geralmente empregada quando nos dirigimos ao interlocutor
com quem não temos proximidade. Solicitação de algo à autoridade, entrevista de emprego, por exemplo, né? A linguagem formal segue a norma culta, é usada em situações formais, como correspondência entre empresas, artigos de alguns jornais e revistas, textos científicos, livros didáticos e, é claro, os nossos trabalhos acadêmicos aqui pela Escola da Liderança, tá bom? A linguagem formal também pode ser a linguagem informal também pode ser oral ou escrita. É geralmente empregada quando há um certo grau de intimidade entre os interlocutores, em situações informais, como na correspondência entre amigos e familiares. Então, a linguagem informal, ela está muito presente aí, WhatsApp, Facebook, tá? A estrutura da linguagem informal é mais solta, com construções mais simples e permite abreviações, diminutivos, gírias e até construções sintáticas que não seguem a norma culta. E aí eu deixei aí algumas abreviações que hoje são muito utilizadas, principalmente aí nas redes sociais. Cabeça com cabeça, né? Beijo abreviado, BJ, hoje, HJ, né? Cadê, né? Valeu, você, né? VC. Lembre-se de que usar essa linguagem não significa que o emissor não saiba ou não possa se comunicar de outras formas quando necessário. Então, não é porque eu utilizo, né, abreviações, eu falo algumas gírias, que quando eu estou aí numa entrevista, expondo algum trabalho, eu não consiga utilizar a linguagem formal. Isso, né, não tenha dúvida de que o ser humano é capaz de diferenciar uma coisa da outra. Porém, a gente precisa praticar, né, a linguagem formal, né? Posso utilizar a linguagem informal lá com meus amigos, né, minha família, porque senão vai chegar um momento que você só vai estar utilizando aí a sua linguagem informal, tá bom? Então, pratiquem essa linguagem formal, tá? E aí eu deixei um texto, né, na verdade 2 textos, uma com uma linguagem informal e a outra com linguagem formal. O primeiro texto eu vou ler aqui para vocês, ó. Por que não dancei, né? É o título desse texto. Os meninos estão se divertindo no chafariz da Praça da Sé. Dos 8 aos 15 anos, eu também pulava nessas águas. E o chafariz era minha felicidade, mas o tempo passou. Hoje estou com 21 anos e não tomo mais banho na praça. Nesse tempo, os banhos gelados da Sé aos banhos do meu chuveiro quente, quase dancei, quase morri. Fui até o fundo, roubei, fumei crack, trafiquei, fui presa, apanhei pra caramba. Diziam que eu não tinha jeito, estava perdida. Eu mesmo achava que não tinha jeito. Quase todos os meus amigos daquela época de chafariz estão mortos, presos, loucos ou doentes. Gente que andava comigo, fumava comigo ou roubava comigo. Por que não morri? Por que não pirei? Então, na verdade, ela utilizou uma linguagem informal, principalmente na parte em que ela coloca assim, ó, apanhei pra caramba, né? Numa linguagem formal, essa conjunção, ela não deveria ter sido utilizada, tá? E aqui eu deixei um texto também, que ele fala numa linguagem formal, né? Tanto que é um dos contos aí de Machado de Assis, é uma linguagem culta, tá? Chama O Enfermeiro, o trecho aí desse texto, né? Chegando à vila, tive má notícias do coronel. Era homem insuportável, estúpido e exigente. Ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A dous dele quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim
dos olhos de gato que observa. Depois, uma espécie de riso maligno alumiou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera pressa para nada dormiam muito. Eram respondões e andavam ao faro das escravas. Era até garudos. Nossa, a letra tá muito pequenininha aqui. Então isso, né, Machado de Assis, ele utilizou aí a linguagem formal, não tem gírias, né, não tem linguagem informal, não tem nada de estrangeirismo, tá? É uma linguagem culta, tá bom? Eita! Aumentar que senão não enxergo. A forte influência, né, agora a gente vai falar sobre estrangeirismo. A forte influência de algumas culturas que exercem sobre outras, podem ser percebidas no vestuário, na culinária, na música, no cinema e até no comportamento. Então, são algumas palavras estrangeiras. Batman, chip, job, clipe, né, hobby, né? Na língua, pode-se manifestar pelo emprego de estrangeirismo, driving, show, site, né? Tablet. Uma palavra hoje considerada estrangeirismo pode, com o tempo, ser incorporada ao cotidiano do falante e ao vocabulário da língua. Foi o que aconteceu com o lanche e o futebol. Essas palavras assimiladas do inglês, que é lush, e futebol, eram estrangeirismos quando começaram a ser utilizadas e agora fazem parte do vocabulário da língua portuguesa. Atualmente, observa-se o uso cada vez mais frequente de estrangeirismo, o que, em geral, tem relação com a globalização dos meios de produção e da economia. E, é claro, né, o meio tecnológico, ele veio também trazendo muitos termos de estrangeirismo. Termos como design, case, job, show estão presentes na TV, no rádio, na mídia imprensa, né, e na internet. E quando a gente fala aí de neologismo, os neologismos ocorrem quando o falante necessita expor uma ideia, mas não encontra uma palavra com significado adequado na língua. Então, eu quero dizer uma coisa, porém ela ainda não existe, né? Ou se existe o meu termo, o meu significado para aquela palavra seria outro, tá? Nesses casos, o falante recorre a uma palavra com outra língua, cujo significado expressa bem a ideia. Os neologismos ocorrem também quando o falante usa uma palavra em um sentido novo, diferente do significado original. Algum tempo após o seu uso informal, alguns neologismos são incorporados ao dicionário, isto é, são dicionarizados. Por exemplo, googlar, né? Googar, né? Isso não significa. Mas se a gente pensar, parar um pouquinho para pensar, o que seria esse termo? Seria eu entrar lá no Google, né? Digitar minha pesquisa e ter aquilo, né? Eu estaria googando, né? Então aí eu deixei também, ó, um trecho aí de uma música, né, de carnaval, que alguns termos, algumas palavras, elas não existem, porém se a gente para pensar um pouquinho, a gente entende o significado delas, tá? Na canção Carnavalha é um neologismo por aglutinação de palavras. Então aí começa um trechinho, ó. Repique tocou, o surdo escutou e o meu coração borim, Caiuca gemeu, será que era eu quando passa por mim? Faltou uma palavrinha aí, né? Então, assim, coração-burim, a gente lembra que é o coração como se fosse um tamborim, são junções de palavras, tá? Na mídia, é o comum o uso de neologismo que aos poucos são incorporados ao cotidiano da maioria da população. Por exemplo, laranja é um falso proprietário, né? Gato é a ligação clandestina de instalações elétricas. Então, tanto laranja como gato,
né, a gente lembra aí ou da cor ou da fruta e do animalzinho, né? Mas em algumas situações, em algumas frases, eles são utilizados e, claro, com outro sentido, tá? Então, esses são exemplos de palavra com significado diverso do usual. Na terminologia da informática, escreve-se diariamente a introdução de neologismo. Por exemplo, deletar. Deletar, a palavra deletar não existe, né? Ela provém do delete, né? Deletar é a ação do delete, tá? Que significa destruir, eliminar, apagar um texto. Linkar, o termo linkar, né? Se a gente olhar lá no dicionário, ele também não existe, né? Então, quando a gente fala em linkar, é utilizar aquele link, né? Acessar algum documento por meio de um link eletrônico. Logar também, se a gente procurar lá no dicionário, né? No padrão mesmo, dicionário, não existe a palavra logar, né? Mas ele delivra aí da ação de login, né? Que é de fornecer senha, nome, usuário, para ter acesso a alguma rede aí, algum computador, tá? Então, gírias, né? As gírias normalmente elas acontecem aí em grupos de amigos, né? Entre família que sejam, tá? As gírias nascem em um determinado grupo social e passam a fazer parte da linguagem familiar de várias camadas sociais. Podem também ser construídas de estrangeirismo e neologismo. O processo de formação de gírias inclui metáforas, truncamentos, sufixações, acréscimo de som ou sílabas e às vezes palavras de baixo calão, né? Então, demorou, é nóis, sou, se pá, na moral, né? Tudo isso são gírias e nos nossos trabalhos acadêmicos a gente não pode utilizar gírias, tá? Dentro aí de um contexto textual de trabalho acadêmico, tá? Por exemplo, nas frases está um sol de chapar o coco ou não esquenta a moringa com isso, as gírias são formadas com base em metáforas. Coco e moringa estão no lugar de cabeça. Chapar quer dizer esquentar e esquentar, na segunda frase, significa preocupar. E aí a gente vai terminar nossos variantes linguísticos, né, falando sobre regionalismo, tá? No Brasil, a influência de várias culturas deixou na língua portuguesa marcas que acentuam a riqueza de vocabulário e de pronúncia, né? Então, o Brasil tem infinidades aí, né? O nosso Brasil, né? A nossa cultura brasileira é muito variado, né? Em questões aí do português, né? O português falado no Brasil não é o mesmo português, né? Do estrangeiro, né? Italiano, a linguagem indígena, né? Então tem uma grande variedade aí, tá? As diferenças na nossa língua não constituem erro, mas são consequência de marcas deixadas pelas línguas originais que entraram na formação do português falado no Brasil, no qual estão presentes, sobretudo, elementos de linguagem indígena e africana, além das europeias como o francês e o italiano. Existem diversas variantes linguísticas quanto à forma de expressão escrita e falada de acordo com as regiões em que as pessoas vivem, né? Então, nem precisamos ir muito longe, né? Se a gente for ali para a cidade de São Paulo, aqui em Piracicaba, a gente consegue perceber esse sotaque, esse regionalismo paulista, né? Piracicabano, né? Aqui o pessoal, aqui pertinho de Santa Bárbara, também tem um pouquinho, o R um pouquinho mais puxado, né? Então, isso se trata de regionalismo, tá? São os regionalismos linguísticos que diferem quanto ao sotaque ou pronúncia de cada região. Também deixei uma frase aí divertida aí para vocês, né? Que um amigo chega pro outro e fala: "E aí, compadre, firme?", né? Porque ele está querendo dizer se estava tudo bem. E a outra pessoa entendeu se ele estava assistindo filme, né? Mas na verdade ele responde: "Não, futebol", né? Então ele entendeu uma coisa, né? Você estava vendo o filme,
e o outro estava perguntando se estava tudo bem. Então, isso tudo aí são sotaques, né, de regionalismo, tá bom? Deixei algumas frases aí pra gente praticar e nós iremos fazer isso em sala de aula, né, virtual, tá? Então, na nossa aula online, nós iremos praticar essa linguagem, tá bom? Então, eu deixei algumas frases, né, que estão em linguagem informal e nós iremos transformá-la em linguagem formal. Então, por exemplo, uma frase: doeu pra caramba a injeção. Então, isso é uma linguagem informal. Como que eu colocaria essa frase numa linguagem formal, né? Pensem com carinho que a gente vai discutir isso em aula, tá? Outra frase aí: fui na casa de Mariana porque estava rolando uma festa maneira. Isso é uma linguagem informal. Como que eu colocaria isso na linguagem formal, tá? O Felipe ficou babando na Cíntia, né? Como que eu usaria isso na linguagem formal? Tem uma galera muito sem noção. Isso é uma linguagem informal. Como que eu transformaria isso em linguagem formal? E aí, brother, como você tá? Como que eu transformaria essa frase em linguagem informal? Vão praticando aí, né? Anotem, né, o que vocês acham pertinente e nós iremos discutir isso na nossa sala de aula virtual, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar perguntinha aí no portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Beijinho para vocês e até mais!